Ok, esse módulo então vai ser dedicado a um problema específico da filosofia hegeliana, um problema que ganhou muita importância no campo da filosofia contemporânea, que é o problema daquilo que nós chamamos de teorias do reconhecimento. Bem, no último módulo eu havia descrito a vocês esse processo, como por exemplo no interior da fenomenologia, nós passamos a consciência de objeto à consciência de si. Nós passamos a dimensão do conhecimento, a dimensão do reconhecimento entre sujeitos. Esse procedimento é um procedimento fundamental no interior da filosofia hegeliana por uma série de razões. E ele vai ser recuperado na filosofia contemporânea. Eu queria desdobrar um pouco esse problema também na filosofia contemporânea com vocês. Primeira questão é, Hegel tem um conceito, digamos, não solipsista de consciência. O que é um conceito não solipsista de consciência? Quer dizer, contrariamente a certos filósofos, como por exemplo Descartes, certo? Nas meditações metafísicas, como Kant, certo? A consciência não é pensada sobre a forma, os problemas ligados à consciência não são pensados sobre as formas dos problemas de uma consciência com o seu objeto. Né? Como se nós estivéssemos numa situação de situação isolada, a consciência isolada imediatamente com o seu objeto, nós isolados imediatamente com os nossos objetos. Certo? Na verdade, Hegel é um dos principais filósofos a fazer uma guinada que consiste em dizer só há consciência como consciência relacional. Só há consciência como consciência em relação a outras consciências. Ou seja, se nós quisermos saber como a consciência organiza o seu modo de relação, os seus objetos, organiza o seu saber, organiza os seus modos de julgamento, organiza os seus critérios de ação na dimensão prática, nós precisamos saber como a consciência se relaciona a outras consciências. Então daí um problema fundamental que vai ser um problema de reconhecimento, Anerkennung, entre consciências. É que tudo que o Hegel vai tentar descrever é um processo onde aparece, esse é um termo muito importante, uma ideia muito importante, um nós que é eu e um eu que é nós. Esta ideia, ela tem consequências fundamentais para a filosofia. Porque significa que nós vamos, então, sair desta posição, então, de tentar entender o que é fundamento da clareza e evidência de um eu, para nós compreendermos que eu é o nome que nós damos para uma estrutura de relações, onde o primeiro pronome pessoal da primeira pessoa e o pronome da terceira pessoa do plural, certo? O nome da primeira pessoa do plural aparecem em relação de profunda interdependência. O singular e o plural aparecem, então, o singular e o plural, né? Aparecem, então, em uma relação de profunda interdependência. Esse nós que é eu, este eu que é nós, é o horizonte fundamental de reconciliação e de fundamentação do saber absoluto, né? Que é esse estágio final do processo de formação da consciência, certo? Que é descrito na fenomenologia do espírito. Então, ou seja, aí fica muito claro, nós que eu pressupõe uma estrutura de reconhecimento social. E o Hegel vai descrever esta modalidade de reconhecimento social. Ele vai descrever se servindo, no caso da fenomenologia do espírito, de uma espécie de figura, né? Uma figura da antropogênese das relações sociais, que é aquilo que ficou conhecido como a dialética do senhor e do escravo, né? Que é um momento importante da fenomenologia do espírito, talvez são as páginas mais conhecidas desse livro, que é um livro central da história da filosofia. O que diz a dialética do senhor e do escravo, né? Por que essa importância? Primeiro, ela é uma descrição do modelo de relação entre consciências. Esse modelo de relação entre consciências que são mobilizadas por uma demanda de reconhecimento. Então, a consciência ela procura realizar suas demandas de reconhecimento, certo? E a dialética do senhor e do escravo procura, de uma certa forma, dar a forma geral deste processo.
E o que é interessante, primeiro elemento importante nesse debate, é que é uma dialética do senhor e do escravo, ou seja, Hegel parte da seguinte ideia: as relações intersubjetivas são inicialmente, desde o seu início, relações de dominação e servidão. Elas não são relações simétricas, elas não são relações de uma intersubjetividade primária marcada pela simetria. Elas são, desde o seu início, relações de dominação e de servidão. Então, o que acontece? As relações de dominação e de servidão, elas vão se desdobrar de uma maneira tal que só através da sua superação, do seu reconhecimento inicial como uma relação de dominação e servidão, é que nós poderíamos atingir um estágio de uma simetria de reconhecimento. O que o Hegel procura descrever? Procura descrever mais ou menos o seguinte: uma situação na qual a consciência, ela procura afirmar a si mesma em sua completa independência. Sua completa independência significa a consciência, ela procura se afirmar como para si. Há uma distinção aqui entre para si e em si. Sendo em si a dimensão do que é objetivamente fundamentado e para si a dimensão do que é subjetivamente vivenciado. A consciência procura se afirmar como não dependendo de nada, não dependendo de ninguém, não dependendo de nenhuma relação objeto, como sendo puramente para si. Só que o que ela descobre nesse processo? Ao afirmar-se, tentar afirmar como puramente para si. Ela descobre que ela, como consciência, é uma pura negatividade. E aí uma discussão muito interessante para nós. Há uma dimensão profundamente negativa na constituição do sujeito hegeliano. E o que significa uma dimensão profundamente negativa? Significa, essa é a maneira com que o Hegel recupera um topos fundamental da ideia moderna de sujeito. Certo? Desde o Descartes, a ideia do sujeito é marcado por esta possibilidade de não aderência. O sujeito é aquele que não adere completamente. Ele não adere completamente aos seus papéis, ele não adere completamente às suas determinações, ele não adere completamente à estrutura fenomenal, ele é uma força de transcendência. Ou seja, essa força de transcendência faz dele, certo, um ser em movimento. De uma certa maneira, a negatividade da consciência hegeliana traz isso no seu bojo. É muito interessante, por exemplo, alguém como Sartre vai dizer, muito mais à frente, ao pensar nessa estrutura da transcendência do sujeito cartesiano, vai dizer, bem, Descartes traz em cena a ideia de uma liberdade negativa. Essa liberdade que eu tenho de negar, de me descolar, Por isso eu me descolo de tudo aquilo que seria a minha determinação. Então há uma dimensão indeterminada na consciência. E o que a consciência descobre ao tentar se fazer reconhecer nesta sua indeterminação? É muito interessante como Hegel coloca isso em cena. Ele coloca em cena inicialmente dizendo: a consciência quer fazer-se reconhecer como consciência desejante. Então, um dos elementos importantes dessa discussão, que é como se o Hegel falasse, tem a primeira característica fundamental da consciência, da existência, a consciência existe quando ela deseja. Ela deixa de ser uma consciência meramente animal quando ela deseja. Ela deixa de ser, ou seja, é o desejo que instaura a consciência. Então, até porque, veja, não é só simplesmente a dimensão, a consciência não é só, a gente não está falando dessa ideia tradicional da consciência como essa reflexividade, certo? Que faz com que eu seja capaz, por exemplo, de me ver me vendo, de aprender a minha própria estrutura de apreensão. Daí a ideia da reflexão como uma espécie de reflexão especular, como uma espécie de um jogo de espelhos. Então, o que nós temos aqui, mais do que isso, é também essa ideia de que a consciência é um modelo de atividade prática. E essa atividade prática, ela tem uma característica fundamental, ela é impulsionada por algo que aparece como negatividade, o que é próprio do desejo humano, segundo Hegel.
é ser um desejo que, antes de mais nada, é um desejo de nada que possa ser nomeado. É um desejo que não se aquieta em objeto algum. Por quê? Porque ele marca uma experiência de excesso em relação às determinações atuais. Esse excesso, ele vai ser objeto de uma demanda de reconhecimento. Então, daí é uma maneira também de a gente entender que a consciência ela tenta se afirmar como puro para si. Ela tenta se afirmar nessa sua insubmissão excessiva do seu desejo. Ela tenta se afirmar a partir dessa experiência negativa que lhe constitui. E o que ela consegue ao fazer isto? Ela treme. Ela treme diante do quê? Diz o Hegel. Ela se depara com o tremor da morte. Esse tremor da morte significa o quê? Significa a consciência, ao perceber a essência negativa do seu desejo e da sua essência, ao perceber que ela não tem substância nenhuma, ao perceber que a consciência não é dotada de substancialidade, nós estamos aí diante de um conceito não substancial de sujeito. Certo? Nos primeiros da história da filosofia, onde isso fica absolutamente evidente, ou seja, a consciência percebe, ela não tem nenhuma normatividade que lhe seja própria, ela não tem nenhuma natureza que lhe seja própria, ela não tem nada. Né? Nesse sentido de que, por isso da ideia dessa estrutura negativa, ela está desenraizada. Ao compreender isso, ela percebe que o seu movimento é um movimento em direção à sua própria morte. Ou seja, a sua afirmação de si, mais uma vez, uma dinâmica, sabe, um processo que se realiza na sua contradição. A sua afirmação da sua existência se realiza na morte. A afirmação da sua própria existência se realiza na morte. É muito interessante porque, ao ter medo da morte, né, alguns comentadores hegelianos vão insistir como essa experiência ela é uma experiência formadora para a consciência. Ela é formadora por quê? Porque só quem teme a morte é capaz de ser uma consciência de si. Hegel diz isso muito claramente. Só quem teme a morte, porque só quem compreende que no interior mesmo da sua autoafirmação pulsa algo de completamente indeterminado, que é algo de completamente indeterminado a definir o que é nós mesmos, né? É que pode se transformar pode ser uma consciência de si. Então essa ideia de um tremor da morte tem uma função fenomenológica precisa, que é a relação ao fundamento. A consciência vai em direção ao seu próprio fundamento. Só que esse fundamento não é um fundamento que assegura a consciência, que reconfirma a consciência. É um fundamento que abala a consciência. É um fundamento que desestabiliza a consciência. Né? Então é por isso que o Hegel joga com um trocadilho que faz sentido em alemão, entre Zugrundgehen, que é ir ao fundamento, e Zugrundegehen, né, que é perecer. Diz, eu fui ao fundamento é um perecer. Ou seja, a ideia tradicional da função do fundamento em filosofia é outra. A ideia tradicional da função do fundamento é o fundamento, ele assegura o fundado. Né? Eu vou ao fundamento para que eu possa entender qual a normatividade que define então, a possibilidade que eu tenho de partilha entre o que é bem fundado, o que é mal fundado, o que é verdadeiro, o que é falso, certo? O que é belo, o que não é belo, certo? O que é justo, o que é injusto. Tudo isso é objeto de um esclarecimento do fundamento. Né? No caso hegeliano, não. O fundamento tem outra função. O fundamento afunda, se vocês quiserem. O fundamento, ele desestabiliza, ele desfaz. Você percebe como nós estamos aí em um horizonte muito distinto do que é o horizonte, digamos assim, da filosofia clássica, ao menos né, nesse problema do que significa a função do fundamento. Né? Quando ela faz isso, o que acontece? A consciência, então, ela percebe que ela não pode afirmar completamente a sua negatividade. Né? Então, ela se submete a uma determinação no qual ela não se reconhece. Né? Essa submissão a algo no qual ela não se reconhece equivale para o Hegel a uma experiência de servidão.
ela se aliena, né? E essa ideia de alienação, essa Entfremdung, ela vai ser a figura fundamental de um tipo de sofrimento que é resultado da tentativa de exteriorização da consciência. Tá? Então, Hegel descreve isso da seguinte maneira: tudo se passa como se você tivesse duas consciências, né? E elas estão numa luta. Elas estão numa luta de reconhecimento. Uma quer ser reconhecida como para si, a outra também, né? Só que uma teme diante da morte, a outra não. A outra continua. Então o que acontece? Uma vai ser o escravo, o servo. A outra vai ser o senhor. Uma vai submeter a uma servidão, se aliena, uma aceita se alienar, porque ela precisa se ligar a uma determinação que lhe é estranha para poder existir. A outra, não, a outra continua nesse seu puro para si e se serve da primeira consciência, da consciência como escravo, né, para poder garantir, de uma certa forma, a sua existência. Então, olha que coisa interessante, a gente passa imediatamente de dois campos, né? A gente tem o campo, que é o campo assim, puramente fenomenológico, e de repente aparece o campo social. Né? Por que aparece o campo social? Porque quando o Hegel fala, não, tudo se passa como se tivessem duas consciências, está dizendo, mas essa experiência fenomenológica é um pouco a base de um certo tipo de experiência social, que é as relações sociais são relações de dominação e servidão. As relações de servidão, elas são relações, antes de mais nada, baseadas na possibilidade de servidão, por quê? Porque eu me relaciono a um objeto que me é completamente estranho. Eu sou um servo, eu trabalho para um outro. Eu trabalho para um outro, eu trabalho para o desejo de um outro, eu respondo ao desejo de outro, eu trabalho como um outro. Então, o que é meu trabalho, não tem a minha característica, não tem a minha forma, tem a forma de um outro. Ou seja, então por que isso tem a forma de um outro? Porque, de uma certa maneira, tudo se passa como se eu não me submetesse a isso. A possibilidade mesma da minha existência se coloca em questão. Só que é interessante que o Hegel vai dizer, eu saio então dessa dimensão do desejo, da afirmação do desejo, eu vou à dimensão, do trabalho. Eu admito que essa relação de trabalho é, na verdade, o desejo consome os seus objetos, o trabalho conserva os objetos. Então a consciência, que agora não pode mais afirmar a sua negatividade, ela trabalha, ela conserva os objetos. Esses objetos que não são idênticos a ela mesma. Ela está aprisionada nos objetos. Consciência que trabalha é uma consciência aprisionada em objetos que não são expressão dela mesma. Só que, diz o Hegel, esta capacidade que eu tenho de me relacionar ao que não é eu mesmo, né, ela pode ser o caminho. Isso que parece, mais uma vez, percebe? Eu tentei afirmar a minha própria existência e acabei no trabalho. Acabei me aprisionando no interior de um objeto que não é idêntico a mim mesmo. Só que essa possibilidade que eu tenho de estabelecer uma relação entre algo que não é imediatamente idêntico ao eu, né, um outro, constitui, para o Hegel, um modelo possível de uma outra figura da consciência de si, que internaliza este outro. Então toda a questão vai ser como essa primeira experiência da servidão, do serviço, vai se transformar na experiência de um trabalho que forma a consciência. Onde a consciência ela vai descobrir que esta negatividade que vem do objeto, ela pode ser integrada ao próprio eu. Abrindo então uma possibilidade de reconhecimento efetivo e real. Então, esse é o fim da primeira parte do curso sobre a filosofia hegeliana, né? Na verdade, nessa primeira parte, o que eu queria fazer era, primeiro, introduzir um pouco a figura do Hegel, segundo, tentar especificar o que significa o seu modelo de dialética e trazer para vocês um exemplo dessa dialética em movimento, em marcha, através de um comentário de alguns momentos dessa obra fundamental do pensamento hegeliano, que é a Fenomenologia do Espírito. Daqui para frente, o que eu gostaria de fazer
desdobrar os vários setores do sistema hegeliano, certo? Principalmente trazendo para vocês algumas elaborações fundamentais da ciência da lógica, em especial sua doutrina da essência, a sua discussão sobre a estrutura da reflexão, sobre essa ideia hegeliana maior de pensar uma ontologia desprovida do conceito de ser como um conceito central. Talvez seja o primeiro filósofo para quem é possível pensar uma ontologia que não é o discurso do ser enquanto ser, mas é a reflexão sobre as estruturas reflexivas da essência, né? Queria também trazer a vocês uma discussão sobre alguns aspectos importantes da filosofia do direito, né? Em especial a relação de sociedade civil e Estado, para que a gente possa pensar melhor as figuras da reconciliação hegeliana. Então eu voltarei ao final para discutir o saber absoluto, a figura do saber absoluto, não só na fenomenologia do espírito, mas também em outras dimensões do sistema hegeliano, a ideia da ideia hegeliana, tal como ela aparece na ciência da lógica, e para isso entender de uma maneira um pouco mais estruturada o que significa esta filosofia para a qual a reflexão sobre o absoluto e a reflexão do absoluto é o elemento, o objeto central da filosofia.